Depois que saiu essa notícia, muita gente me mandou mensagem perguntando: Flazoeiro, que história é essa? Que Marcos Braz e Bruno Spindel têm uma viagem marcada para a Europa para contratar 2 jogadores. Fala, meus camaradas e minhas camaradas! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e todo mundo deixa o likezão. Hoje tem Flamengo na Copa São Paulo de futebol júnior, já é a 16avos de final, né? É uma fase antes das oitavas. E aí a situação é a seguinte: o Flamengo vai enfrentar o Náutico. Lembrando, perdeu, tá fora. Empatou pênalti, perdeu, tá eliminado. Então hoje não pode dar mole. Lembrando também que o time foi desfalcado. O Flamengo perdeu 12 jogadores da última partida que fez contra o Audax para hoje, e também o técnico Mário Jorge. Ficou lá o auxiliar técnico e os outros garotos ali do Sub-17 e alguns também do Sub-20. Então, torcer para o Mengão hoje ganhar do Náutico, passar de fase, ir para as oitavas de final e continuar aí caminhando na Copa São Paulo de futebol júnior. Falar agora sobre Marcos Braz, que ontem ele falou, né, de Gabigol. Aquelas notícias que estava vinculada, que o Gabigol iria para o Corinthians e tal. Na entrevista ontem, ele disse que o Gabigol é um jogador que interessa ao Flamengo. Falou sobre as falas do empresário do Gabigol, que disse que tinha um acordo verbal entre a diretoria do Flamengo e o jogador. E aí ele falou que desde quando o Flamengo foi campeão em 2022, já se conversava a renovação de contrato do Gabigol e vem se fazendo tudo isso. E a gente está de olho nesse lance. É claro que acontecendo qualquer coisa, qualquer novidade, a gente vai trazer para vocês aqui. Gente, muita gente tá me perguntando: Flazoeiro, o time principal do Flamengo vai jogar em Manaus? Sim, o time principal do Flamengo joga em Manaus e o time principal do Flamengo joga em Belém. O time alternativo ali, alguns garotos da base, vai jogar em Natal e em João Pessoa. Tem uma galera me perguntando sobre isso, então só para eu poder explicar. O time principal do Flamengo, Natal e Belém. O time alternativo do Flamengo, o time principal do Flamengo, desculpa, Manaus e Belém. O time alternativo do Flamengo, João Pessoa e Natal, beleza? Só para deixar claro aí para todos vocês. Bom, vamos mudar de assunto agora, falar sobre a situação de Léo Ortiz, que segue treinando em separado. E a diretoria do Flamengo segue em cima para contratar esse jogador. Vale lembrar que o jogador treina separado, esperando essa definição do Flamengo e dele. Acredito que no final de semana essa negociação ela possa andar e quem sabe até o Léo Ortiz ele ir para os Estados Unidos junto com a equipe na terça-feira. É possível que isso aconteça, porque vai depender muito mais aí vai depender muito mais aí do Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, né, aceitar a pedida do Flamengo. Quem sabe nesse final de semana essa negociação ela não ande. Bom, mudar o assunto aqui, trazer essa informação que saiu lá na Europa. Marco Belo Júnior trouxe essa informação de que o Flamengo, na pessoa de Marcos Braz e Bruno Spindel, já teria uma viagem agendada para ir até a Espanha para conversar e resolver a situação de Luiz Henrique junto ao Betis. É uma prática que a diretoria já usou muitas outras vezes, de viajar até a Europa para conversar com o jogador, para conversar com o clube, para tentar ali pessoalmente, né, passar uma segurança, passar uma garantia maior, negociar de forma mais precisa. E assim, gente, isso pode acontecer. Ontem, na reunião, na coletiva, o Marcos Braz e o Bruno Spindel confirmaram o interesse no Luiz Henrique, disseram que o Flamengo quer contratar o jogador
E isso pode ser uma prática que já foi muito comum no Flamengo. O Flamengo não contratava jogador que vinha da Europa sem ir lá conversar com o jogador. E pode acontecer aí do Marcos Braz e o Bruno Spindel viajar para poder ir, né, para a Europa para contratar esse jogador. Aí eu vou dizer, tentei confirmar aqui, eu sou muito honesto, eu não consegui confirmar nem com o Marcos Braz, nem com o Bruno Spindel. Estou passando para vocês a informação que saiu lá na Europa. A gente vai seguir de olho e vai seguir atentos a essa informação. Saiu lá na Europa que tanto o Marcos Braz como o Bruno Spindel já estão até de viagem marcada para poder viajar para lá, para poder, nessa viagem, negociar uma possibilidade de trazer o Luiz Henrique. E aí a situação do Vinha é diferente, porque saiu também na Itália, lá no Ficharre de Mercato, saiu lá que o Matias Vinha agora está mais próximo do Flamengo, de que o Flamengo teria aceitado aumentar a proposta para 8 milhões de euros, de 6 para 8 milhões de euros, e que as negociações teriam avançado nessas últimas horas. O Flamengo, ele trabalha com paciência, mas assim, contra o tempo, porque dia 3 de fevereiro a janela fecha, já estamos chegando aí no dia 15 de janeiro. Então assim, você não tem muito tempo para poder esperar a boa vontade da Roma. Então o Flamengo teria feito o quê? Já feito uma proposta também, e essa proposta de 8 milhões, ou preparando uma proposta de 8 milhões de euros, e segundo saiu lá na Itália, a negociação ela teria dado um passo a mais, ela teria avançado mais. É a gente aguardar também para ver como é que vai ficar essa situação do Vinha, como é que vai ficar essa situação do Léo Ortiz e como é que vai ficar essa situação do Luiz Henrique. Hoje, a prioridade 1 do Flamengo em contratação é a contratação de um lateral esquerdo, porque só tem um lateral esquerdo. O Zé Wellington é garoto da base, estaria subindo profissional. Mas assim, para jogar mesmo, jogo grande, jogo pegado, a gente só tem o Ayrton Lucas. Então assim, o Flamengo precisa com urgência contratar um lateral esquerdo. Na zaga, a gente ainda tem opção de Davi Luiz, tem o Cleiton, tem outras opções, mas na lateral esquerda a gente só tem um jogador. Então assim, o Flamengo corre um pouco contra o tempo para poder contratar esse atleta e, dependendo aí do que se passar, tentar aí trazê-lo o mais rápido possível. Torcer para que dê certo também essa negociação, torcer para que dê certo essa contratação e torcer para que realmente essa informação ela se confirme, que o Flamengo chegue lá com a proposta de 8 milhões de euros e consiga, né, contratar o jogador. Flávio, quanto que é 8 milhões de euros? Algo na casa aí dos 41 milhões de reais. Era uma primeira proposta aí, uma primeira pedida, né, da Roma, que foi o que a Roma pagou ao Palmeiras pelo atleta. Então assim, é meio que a Roma tá recuperando o valor que ela investiu e tal, vai perder uma ponta aí pro Sassuolo da Itália também, mas o mercado é assim mesmo, aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Bom, mudar o assunto agora, falar sobre a situação envolvendo os treinos do Flamengo. O Flamengo segue treinando, se preparando no Ninho do Urubu, fazendo ali uma pré-temporada, né, essa semana, treinando em 2 períodos, treino na parte da manhã, treino na parte da tarde. O técnico Tite vem tentando aí resolver o condicionamento físico dos jogadores, acertar ali o condicionamento físico de todo mundo. A gente não teve nenhum caso, graças a Deus, de jogador que chegou muito fora da forma física, extremamente ruim fisicamente. A gente não teve casos assim, muito pelo contrário, as informações é que os jogadores que se apresentaram essa semana, todo mundo chegou bem fisicamente, assim, para quem estava voltando de férias, chegou muito bem fisicamente, e agora a gente torcer para só os ajustes físicos ali que precisam ser feitos e tal, e a gente conseguir começar bem a temporada. Quarta-feira, primeiro jogo do Mengão, às 19h30, às 21h30, né, a gente vai estar lá em Manaus para poder acompanhar essa partida. Flamengo e Audax, vamos trazer todas as informações, vamos trazer tudo para vocês. Eu já chego na segunda-feira, na madrugada de segunda para terça, lá em Manaus, e vamos trazer tudo para vocês e, como sempre, com muito respeito, mantendo vocês muito bem informados, tá certo? Galera, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se.
É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. É nóis.